minhas amigas e meus amigos, é um prazer falar para vocês a convite da VoxLex. O tema de hoje gira em torno das repercussões do combate estrutural à corrupção no Brasil na esfera econômica. Nós temos vivenciado no país uma drástica recessão, um sem número de problemas econômicos, uma depreciação generalizada dos índices econômicos, da atividade industrial, perda generalizada de empregos, de postos formais de emprego. E tudo isso nos preocupa principalmente porque aqueles encarregados de pensar a recuperação econômica por meio de instrumentos de mercado, de instrumentos meramente econômicos, talvez não tenham se dado conta do evidente nexo causal que existe entre o combate estrutural à corrupção e a situação macroeconômica que vive o país hoje. É claro que nenhum de nós é ou pode ser contrário ao combate à corrupção. Nós temos de querer, como brasileiros e brasileiras, que a corrupção seja extirpada, tanto dos meios empresariais quanto dos meios políticos. E não há dúvida de que os diplomas postos na legislação para fazer essa limpeza dão conta, e vêm dando conta, vêm instrumentalizando e ofertando ferramentas ao Estado e a agentes do Estado para fazer essa necessária limpeza desse mar de lama que nós temos verificado, sobretudo no âmbito das operações da Lava Jato. Nós temos alguns diplomas legais que dão conta disso: o Código Penal, a Lei de Licitações, que disciplina a fraude de licitações, a Lei de Improbidade Administrativa e, ultimamente, a Lei Anticorrupção. Não há dúvida de que esses diplomas legais trouxeram muitos instrumentos, aumentaram, ampliaram um leque de ferramentas para combater a corrupção. No entanto, esses diplomas legais não provêm uma solução de continuidade para as empresas envolvidas no âmbito de atos de improbidade, no âmbito de atos de corrupção ou atos lesivos ao erário. Isso não seria problema se nós estivéssemos falando de uma detecção de atos de corrupção que nos levasse a uma ou outra empresa isoladamente, a um ou outro agente público. Mas o grande problema é que no contexto da Lava Jato, o que nós acabamos verificando é uma corrupção sistêmica, sobretudo concentrada nas chamadas empreiteiras, que atuam, como nós sabemos, no mercado de infraestrutura. As empreiteiras se transformaram a partir dos anos 1990, quando houve uma profunda retração das funções do Estado, da atuação do Estado, se tornaram corpos intermédios entre o Estado financiador, provedor de recursos de financiamento para a infraestrutura, e o Estado tomador de serviços e poder concedente. Ou seja, essas empreiteiras, que eram meros prestadores de serviços de obras públicas, se transformaram basicamente em longa-manos do Estado, na execução e operação de projetos importantes de infraestrutura, projetos absolutamente indispensáveis para o desenvolvimento dos processos civilizatórios e do capitalismo brasileiro. E aí são incontáveis os projetos de aeroportos, portos, usinas térmicas, usinas hidrelétricas, estradas, ferrovias, projetos sem os quais nós não avançamos no nosso desenvolvimento. Essas empreiteiras, apenas para repisar, ganharam processos licitatórios, leilões, se tornaram concessionários de serviços públicos, muitas vezes também contratados para realizar obras públicas de um lado, e usaram o financiamento dos bancos públicos, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, fundos de pensão, FI, FGTS, usaram o financiamento público para executar esses projetos, criar as usinas, as rodovias, os aeroportos, etc, etc, etc. Muito bem, tudo o que esses corpos intermédios, esses conglomerados empresariais fazem,
ou passaram a fazer, sobretudo depois dos anos 1980, é contratar com o Estado. De um lado, empréstimos ou participação societária em sociedades de propósito específico, donas de projetos de infraestrutura, e de outro lado, concessões ou contratos administrativos, nos quais eram contratados para realizar grandes obras públicas. Muito bem, no contexto de uma corrupção sistêmica, demonstrado pelas revelações da Lava Jato, que essas empresas, são 29, muitas delas já sob o manto de delações, delações premiadas realizadas por seus administradores ou controladores, demonstrado que elas entretinham relações com órgãos da administração, contratos muitas vezes superfaturados e que pagavam eventualmente propina a administradores de empresas públicas e a políticos, não é? Demonstrado tudo isso, começam a ser aplicadas essas leis sobre as quais eu falei, que se dedicam ao combate sistêmico contra a corrupção. E um dos efeitos dessas leis, nós sabemos que são muitas as penalidades: prisão para as pessoas físicas, pagamento de multa e indenização para pessoas físicas e jurídicas, perda de direitos políticos para pessoas físicas, mas, sobretudo, proibição de contratar com o poder público para pessoas jurídicas. Muito bem. Se essas empreiteiras são corpos intermédios entre o Estado e o Estado, é evidente que uma proibição de contratar com o poder público torna absolutamente inviável a sua atuação. Inviabilizada a sua atuação, nós inviabilizamos a espinha dorsal do capitalismo brasileiro. Apenas para que se tenha uma ideia, essas empresas e as sociedades de propósito específico que elas criaram para ser donas dos projetos que ganharam em licitações, em leilões, tomaram de bancos públicos, a exemplo do BNDES, mais de R$1 trilhão em 10 anos. Tem um estoque de dívidas gigantesco com bancos públicos, credores públicos. Estoque de dívidas que pode vencer antecipadamente em caso de crise empresarial. Essas empresas, quando param de ter receita, param de ter renda, paralisam a execução de projetos que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Deixam de pagar os seus credores públicos. Seus credores públicos, naturalmente, chamam garantias prestadas por garantidores privados, bancos privados e seguradoras, o que pode levar a uma grande crise sistêmica do sistema financeiro brasileiro, sistema financeiro nacional. Muito bem, tudo isto está acontecendo justamente porque nós não temos uma solução de continuidade. Não uma solução de continuidade para empresas que permita que elas delinquam e paguem uma multinha ou paguem uma indenização e não passe disso. Mas sim uma solução de continuidade que, numa situação dessa de corrupção sistêmica, de crise de fiabilidade, de paralisação das relações de empresas privadas e do Estado sob grande suspeita, se possa fazer a transferência de controle desses projetos de interesse público, dos atuais controladores para novos controladores. Isso é muito importante, nós precisamos viabilizar caminhos para que essas empreiteiras que estão envolvidas nesse problema e que ainda levarão muito tempo para se desvencilhar desse problema, possam transferir seus projetos. Seja por meio da venda dos projetos, seja por meio de uma outra solução qualquer, mas nunca sem pagar o erário, a indenização e a multa por danos que eventualmente tenham causado à administração pública, não é? Mas que possam efetivamente transferir o controle desses projetos para novos controladores não envolvidos nesse problema, que possam desenvolver naturalmente os projetos e, portanto, o mercado de infraestrutura não se paralise. Por que o mercado de infraestrutura é tão importante? Ele responde, dizem os economistas, por 10% do investimento bruto de capital no país. Ele responde por milhares de empregos diretos e indiretos. Ele responde por uma série de outros mercados que no entorno do mercado de infraestrutura gravitam. Portanto, esta crise econômica que vivemos no Brasil não é uma crise iminentemente econômica, ou que tem causas puramente econômicas, mas é uma crise que deriva de pequenos defeitos na legislação de combate à corrupção. E defeitos que não dizem respeito a quão duro é esse combate, quão efetivo esse combate. Nós devemos bater palmas
para a tarefa que vem sendo cumprida pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. O problema não é a atuação desses órgãos de combate à corrupção. O problema é a falta de uma solução de continuidade para os projetos de infraestrutura no país. Uma solução de continuidade que tire o grande peso que neste momento se colocou sobre os bancos públicos, credores de 29 empreiteiras, que têm um estoque brutal de dívida, e dos seus garantidores, dos seus fiadores, dos provedores de seguro-garantia, os bancos privados e seguradoras privadas, que, no caso de uma insolvência generalizada das empreiteiras e das sociedades de propósito específico, donas dos projetos, sob o seu controle, poderá criar uma onda, um efeito dominó com danos ainda maiores para a economia e mais irreversíveis para a economia brasileira. Esta minha fala não pretende esgotar o tema, evidentemente não seria possível fazê-lo, mas apenas alertar o espectador, o telespectador, sobre esses riscos e sobre a necessidade de refletir sobre esses problemas. Tendo dito tudo isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada e espero reencontrá-los outra vez. Um abraço.